Xandão está famosão fora do Brasil, meus amigos, mas eu acho que é de um jeito que ele não gostaria de estar. E nós vamos falar também sobre isso aqui, ó. Olha, o Estadão criticando o Xandão, hein? Espanha nega extradição de bolsonarista. Ato contínuo, Alexandre de Moraes manda soltar trafica, requisitado pela Espanha. Isso não é reciprocidade. É birra, ele é um garoto birrento, isso é verdade. Mas vamos ver aqui matérias falando sobre a fama do Xandão lá fora. Diz aí o William Rock. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi destaque mais uma vez na imprensa internacional. Ele, que nesse caso do Economist, onde ele teve uma reportagem de grande destaque sobre ele é tratado como um personagem de alto significado, porém com uns poderes abusivos. No caso mais recente, Moraes criou uma crise diplomática com a Espanha, depois que a Espanha negou a extradição de um blogueiro bolsonarista. Reportagem de Luciana Amaral. Alexandre de Moraes suspendeu o processo de extradição solicitada pelo governo da Espanha do cidadão búlgaro Vasil Vasilev, preso por tráfico de drogas. Além disso, converteu a prisão preventiva em domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Moraes alegou o princípio da reciprocidade. Na última segunda-feira, a Justiça da Espanha rejeitou a extradição do blogueiro Osvaldo Eustáquio, que cometeu crimes de opinião, que é ali, né, parelho com um trafica de droga internacional, é reciprocidade. Alegando motivação política para o pedido do governo brasileiro. O ambiente de decisões do Supremo perante grupos ligados a Jair Bolsonaro também foi considerado pelos espanhóis. Decisões como essa se somam a outras recentes tomadas por Moraes, que tem chamado a atenção da imprensa internacional. Nesta semana, a revista britânica The Economist publicou 2 textos com críticas ao Supremo e especialmente a Moraes. Uma das reportagens diz que a democracia no Brasil vem sofrendo diante do que chama de políticos podres, corruptos. Mas também endereça o que enxerga como outro problema: juízes com excesso de poder. Intitulada Suprema Corte do Brasil sob julgamento, a matéria avalia que ninguém personifica melhor a situação do que Alexandre de Moraes. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. A Economist considera haver um componente pessoal para o que chama de campanha de Moraes. Ele recebe constantes ameaças de morte. Ele recebe ameaça de morte de quem? A gente não sabe. Não estou sabendo disso, não. Ameaças parecem revigorá-lo e conferiram às suas decisões um tom absolutista, diz um trecho. A revista The New Yorker publicou na semana passada uma longa reportagem dizendo que, às vezes, as investigações de Moraes forçaram os limites, como quando ele mandou bloquear contas de redes sociais sem maiores explicações às plataformas. Às vezes? Eles são, é imprensa esquerdista, né? Não vai bater com muita força. Recentemente, o jornal The New York Times destacou o julgamento de Bolsonaro no Supremo, chamando atenção para o fato de que Moraes é o relator e, ao mesmo tempo, um dos alvos do plano de assassinato revelado na investigação do golpe. Bom, ele é o relator, ele é a vítima, ele é tudo, ele é o grande Deus, né? E aqui um jurista vai falar sobre essa decisão aí, né, do Moraes de soltar um trafica internacional por conta de a Espanha não ter visto nenhum crime por parte do Osvaldo Eustáquio, que está na Espanha. O mérito dessa questão da Espanha. O nosso juiz do Supremo pede a extradição de alguém que ele julga que tem que vir para cá por crimes que ele o acusa. Que ele inventou. Um órgão colegiado na Espanha, o mais alto, delibera que não. Que o entendimento na Espanha do que seja o crime alegado por Alexandre de Moraes não é o mesmo e nega a extradição. Nesse momento, Alexandre de Moraes pune a corte espanhola negando a extradição de alguém aqui acusado por ela de um crime completamente diferente, muito fácil de ser tipificado. O que o Alexandre de Moraes fez? Olha, a decisão dele, ele alega que não há reciprocidade entre o caso, a Espanha e o Brasil. Me parece que é uma afirmação absolutamente equivocada. Quer dizer, a reciprocidade se dá no contexto de um acordo entre os dois países, em que os países trocam aquelas pessoas que foram submetidas a um processo de extradição e cada corte no seu país aceita.
caso a caso. Ou seja, a Espanha tem extraditado e cumprido o seu acordo com o Brasil, assim como o Brasil com a Espanha. Agora, o fato de que, num caso específico, a Corte Espanhola entenda que ali não estão previstos os requisitos, nada impede que a Corte Espanhola impeça a extradição. Bom, isso não rompe, portanto, a reciprocidade entre os países. Caso o ministro Alexandre visse algum problema na extradição daquela pessoa que está sendo requerida pelo governo espanhol, ele informa, então, ao Ministério da Justiça, que informará ao Ministério das Relações Exteriores e levará as preocupações do Supremo ao governo espanhol. Mas ele não fez isso, né? Ele fez birrinha, né? Aí ele fez a birra, né? Ele é uma criança mimada, que não pode ouvir não, né? Ele é o grande Deus, ele é o dono do Brasil. Como assim você disse não pra mim? Né? E aí ele foi lá e soltou o trapo. Então me parece que houve aí um atravessar. O ministro Alexandre atravessou, está tomando decisão que são decisões pertinentes ao Poder Executivo que opera a política internacional do país. Ah, não, é isso, jamais ele faria isso. Ele passando por cima de outros poderes, isso você está enganado, hein, ô cabeça branca. Então me parece uma decisão equivocada. Ai, mas não para por aí. Parece que agora também os juízes aí não podem ser investigados pela Receita Federal, né? Para ver assim, né? Se eles estão lá recebendo, assim, tem gente comprando coisas aí que não condiz com o salário, né? Mas parece que o Alexandre de Moraes, se eu não me engano, foi o Alexandre de Moraes também que deu essa canetada, impediu a Receita Federal de investigar juízes e também familiares de juízes. Escuta essa daqui agora. A pergunta que eu faço é: ministros do Supremo Tribunal Federal são cidadãos comuns? Nossa, que não! Você é maluco? São deuses! Ministros do Supremo Tribunal Federal têm CPF como eu tenho? Ah, igual o seu não. É diferente demais, vai. Porque se a resposta for sim, é absurda a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Sempre ele, né, velho? Pelo alvedrio da sua caneta. Moço, não fala assim com nós, a nossa audiência, assim, o QI não é 83, mas também não é 210. O alvedriz é foda, nós vai ter que ir no Google ver o que é alvedriz. Barrar a ação de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Eu tenho CPF, eu estou submetido à legislação nacional. Mas tu não é o juiz do STF, tu não tem o mesmo CPF. Não, você tem que pagar teus impostos direitinho, nós vai investigar, vai ver se tu tá pagando mesmo. Então, se o meu patrimônio apresentar alguma inconsistência, a Receita Federal em algum momento vai me fazer questionamentos. Mas se o patrimônio de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de um familiar do ministro do Supremo Tribunal Federal... Porque nós vai... Gente, eu falo errado de propósito, tá? Você que tá aqui pela primeira vez, tá? Porque nós vai colocar tudo nos nomes dos parentes, né? Que nós não é bobo, né? Nós não vai colocar no nosso nome, né? Apresentar inconsistências, crescimento sem causa. Esse ministro ou o parente desse ministro não está submetido à mesma legislação que eu tô? Acho que não. Gente, esse moço, ele pensa que ele vive onde? Ele tá maluco? Ele tá descobrindo agora que nunca foi igual a justiça para todo mundo? Esse ministro tem uma legislação solar, galáctica? Tem. Não é a legislação brasileira? Não. O ministro Alexandre de Moraes, na caneta, suspendeu uma ação lógica dentro dos parâmetros da Receita Federal, dentro da competência dos auditores da Receita Federal, porque essa investigação alcançava parentes e um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Que país é esse? Será que tinha algum parente ou um ministro enriquecendo ilicitamente? Eu não posso acreditar. Onde foi isso? Na Iugoslávia? Que país é esse? Iugoslávia? Sei lá. Ou algum país europeu? Aqui que não foi, moço. O ministro tem um CPF melhor que o meu? O parente do ministro tem um CPF melhor que o meu? Então eu quero aqui, para concluir, presidente, externar a minha solidariedade aos auditores da Receita Federal. Eu tenho amigos na Receita Federal. E nem por isso deixam de me fiscalizar quando necessário. Eu não gostei não, tu falou isso aí, meteu esse sorrisinho aí, ficou o bagulho meio cínico, hein, ó. E nem por isso deixam de me fiscalizar. Eu não sei não, hein, se eles te fiscalizam não, hein, tu tava todo sério, todo marrento aí quando foi falar dos amigos da Receita que te fiscaliza, meteu esse sorriso aí, eu tô vendo aqui, eu sou quase um metaforando, pô, olha lá, ó, ele vem todo sério, e aí quando ele vai falar dos amigos da Receita que fiscaliza ele, ó o sorriso, ó. Amigos da Receita Federal, e nem por isso deixam de me fiscalizar quando necessário. Mas foi de um abuso, na minha opinião, foi exacerbada a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou
num inquérito interno do Supremo Tribunal Federal, a suspensão e a paralisação de todo e qualquer procedimento instaurado no âmbito da Receita que possa investigar ministros e os seus parentes. Esse não é o Brasil que eu defendo. Esse não é o Brasil que eu quero. O Brasil é um só, o Brasil é para todos, a lei é para todos. E se a Receita Federal tem indícios, dentro de um procedimento correto, dentro de um procedimento nos limites da legislação, e tem que investigar um parente do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo não vai deixar? Moço, o senhor pensa que o senhor tá onde, mano? Ele tá fingindo surpresa. Como assim? O ministro não vai deixar investigar a mulher dele, o cunhado dele, o cachorro dele? Por quê? Porque eu coloquei as coisas no nome deles, então não pode. Então, eu concluo dizendo, o Brasil não merece esse tipo de comportamento. O Supremo Tribunal Federal não pode fazer daquela máxima popular, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, a sua couraça de proteção. Ministro do Supremo, assim como político, como vereador, como prefeito, como governador. Moço, o senhor tá tomando Tadala? Porque você tá comendo geral, hein? Caraca, mano, Tadala de quê? De 80 que tu tá tomando pra aguentar comer essa galera toda aí, tem que ser bastante Tadala. Como presidente... Ih, rapaz, comeu até o Lula. Até o Lulu tu mandou bala. Moço, prendam esse... Ó, STF, temos uma confissão de um tarado aqui, ó. Prenda esse moço aqui, ó. Comeu geral, ó. Precisa se comportar e se impor pelo exemplo, não pela força da sua caneta. A minha solidariedade aos auditores da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe essa nação. Olha, mudou o mundo com o seu discurso. Depois desse discurso aí, investigaram todos os ministros e todos os parentes e não descobriram nada. Bom, gente, isso aqui já virou uma várzea de verdade, né? Realmente não tem mais, não vejo salvação para o Brasil. É daí para pior. Mas me diz o que você achou disso tudo aqui, comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, me siga no @canal Conectado e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.